Fala aí, rapaz, é o seguinte, eu estou postando uma aula sobre moléculas orgânicas, a primeira parte, tá certo? Mas aí nesses tempos aí de aulas EAD, principalmente para o segundo ano, mas também pode ser assistido por alunos do terceiro ano para se preparar para o Enem, tá? Vamos lá, moléculas orgânicas, parte 1. As moléculas orgânicas, ela tem uma definição, são chamadas moléculas orgânicas porque tem carbono ligados a átomos de hidrogênio, tá certo? Essas moléculas, quando elas são orgânicas naturais, elas participam da atividade química da célula. As principais moléculas orgânicas são os carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Beleza. O que nós temos aqui? Molécula de carbono ligado covalentemente a hidrogênio, que seria a definição básica de moléculas orgânicas. Beleza. Vamos lá. Primeiro, os carboidratos. O carboidrato tem como fórmula mínima, fórmula empírica, um átomo de carbono ligado a uma molécula de água. Por isso que o nome é carboidrato. Pode apresentar enxofre, nitrogênio ou fósforo, mas são casos específicos. Também são chamadas de glicídios ou açúcares, porque está relacionado ao seu sabor doce. São as biomoléculas mais abundantes na natureza e são compostas de funções, que vocês vão ver essas funções em química orgânica, que são, primeiro, um poliálcool, porque tem um carbono ligado hidroxila, oxigênio e hidrogênio, que é chamado de função chamada de álcool, e também uma função chamada de aldeído, que é no seu extremo um carbono com uma dupla ligação de oxigênio. Então pode ser um polialdeído um poliálcool aldeído ou um poliálcool com uma outra função chamada de cetona, que é quando eu tenho essa dupla ligação com oxigênio, carbono com oxigênio, e dois radicais, duas cadeias de carbono a partir desse carbono, dessa função chamada de cetona, tá beleza? Mas o que eu quero falar? Os carboidratos, eles podem ser divididos em três tipos básicos: monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Vamos lá para os monossacarídeos. Os monossacarídeos são unidades simples de carboidrato. Aqui um exemplo, um carboidrato cíclico, a glicose, também chamada de destrose, tá? Aqui é a galactose e aqui é a frutose. Onde é que eu encontro esses carboidratos simples? Eu encontro principalmente nas frutas e no mel, tá? Então, se você se alimentar com frutas ou com mel, você vai obter principalmente carboidratos simples, chamados de monossacarídeos. Beleza. Aqui nós temos outra molécula chamada de disacarídeo. Na molécula de disacarídeo... Liga não, filho, gente, meu filho aqui passando. Nas moléculas de disacarídeo, o que eu tenho? Disacarídeos são compostos com duas moléculas de monossacarídeos, tá certo? A maltose, eu tenho glicose mais glicose, enquanto principalmente nos cereais. Você pode ver, por exemplo, no seu dia a dia, você vai no mercado e vê assim, cerveja puro malte, é porque a fonte de carboidrato para produzir o álcool é a maltose, por isso que é chamado de puro malte, tá certo? Que eu encontro nos cereais. A sacarose, que é glicose mais frutose, que eu encontro na cana-de-açúcar, mas também na beterraba. E a lactose, que é um disacarídeo, que é glicose mais galactose, encontrado no leite, tá certo? Os polissacarídeos, o nome já diz, são moléculas simples, um número maior de moléculas simples, de monossacarídeos, no caso a glicose. Então o amido, é um tipo de polissacarídeo que é formado por moléculas de glicose. E é uma reserva de energética das plantas, tá certo? No caso do glicogênio, também formado de unidades simples de glicose, só que é uma reserva energética no músculo e no fígado. Outro tipo de polissacarídeo é a celulose. A celulose também é formada por moléculas de glicose, de monossacarídeos. Mas qual é a diferença? No caso da celulose, ela não é digerível pelo nosso organismo.
Então, se a gente comer papel, que é a celulose, se a gente comer verduras que contêm celulose, que é de origem vegetal, essa celulose ela não é digerida. Então, ela tem uma função estrutural para as plantas, mas tem uma função importante para a gente, porque a celulose, que está nas verduras, né, ela funciona como uma fibra que melhora a nossa função intestinal. Beleza? Os polissacarídeos, que está na farinha, né? Onde é que nós encontramos? Batatas. Batata doce, batata inglesa, batata baroa, que nós encontramos nas massas, no macarrão, que vem da farinha de trigo, tem polissacarídeos, que é o amido. Em pães, bolos, também a farinha de trigo contém amido. Pizza, a massa da pizza é carboidrato, é polissacarídeo, é farinha, é amido. Os polissacarídeos, se vocês se lembrarem anteriormente, são formados de monossacarídeos, moléculas de glicose. Então, quando você se alimenta, que você digere o amido que estão nesses alimentos, você transforma em glicose. Por isso que é muito comum falar, olha, não coma muita batata, pão, que você pode ter um aumento de açúcar no sangue. Claro, você comeu esses alimentos, é polissacarídeo, eles são digeridos em mono, então você aparece na sua corrente sanguínea esse açúcar, esse monossacarídeo, chamado de glicose. Como a glicose que nós digerimos, ela cai na corrente sanguínea, como ela é que é utilizada pela célula? Então aqui nós temos uma célula com núcleo, citoplasma, membrana plasmática. Na membrana nós temos proteínas especiais, uma delas é que promove a passagem da glicose do sangue para dentro da célula. E nós temos uma organela chamada de mitocôndria, que é importante para a geração de energia. Quando nós nos alimentamos, que é o aumento da quantidade de glicose, o que vai acontecer? Vai ser estimulada a liberação de um hormônio chamado de insulina. Aí alguns aí que tenham pessoas que sejam diabéticas na família já começam, opa, que hormônio é esse? Esse hormônio é um hormônio liberado por uma glândula chamada pâncreas. Nessa condição, quando o nível de glicose no sangue aumenta. E ele vai permitir com que o açúcar, a glicose, entre na célula para ser utilizada. Como? A insulina se liga em receptores de membrana que ativam a célula. Essa célula aumenta o número de transportadores de glicose, que faz com que a glicose que está no sangue vá para dentro da célula para ela ser utilizada. De 4 maneiras básicas. Primeiro, armazenamento de glicose na forma de glicogênio no músculo e no fígado. Geração de energia ou sem oxigênio anaeróbia ou com o oxigênio aeróbia. E o excesso, geralmente nós sempre comemos uma quantidade a mais de carboidrato, é convertida em gordura ou lipídios. Tá certo? Vamos lá. Então, ó, quais as ações da insulina? Armazena glicose na forma de glicogênio muscular e hepático, geração de energia via sem oxigênio anaeróbia e com oxigênio aeróbia, estimula a síntese de lipídio a partir de glicose lá no fígado, tá? Para reforçar, então primeiro, armazena glicose na forma de glicogênio muscular, estimula a geração de energia pela via sem oxigênio anaeróbia, estimula a produção de energia a partir da via com oxigênio aeróbia. Entretanto, o excesso é transformado em lipídios e armazenado no tecido adiposo e aumentando seu percentual de gordura. Então, quer emagrecer, você tem que reduzir a ingestão de carboidrato e gastar esse carboidrato que você está ingerindo. Beleza. O que são os lipídios? Os lipídios, eles são formados por gorduras, ceras, esteróis e vitaminas lipossolúveis. Eu vou me ater somente às gorduras e os esteróis, tá? As gorduras também são chamadas de ácidos graxos. Por quê? Aqui tem uma molécula de gordura ou ácido graxo. Por que é ácido? Porque tem uma função bioquímica chamada de ácido carboxílico. E ligado esse ácido carboxílico a uma cadeia de hidrocarboneto. Que é a cadeia de hidrocarboneto, cadeia de hidrogênio com carbono. Notem
que esse primeiro lipídio, ou ácido graxo, ele só tem ligações simples entre o carbono e o hidrogênio. Então é chamado de gordura saturada. Já o outro, ele tem uma ligação dupla, ou seja, ele não usa todas as ligações para diferentes átomos. Duas ligações estão em conjunto com o mesmo átomo. Isso é chamado de ligação insaturada. Essa ligação insaturada, ela faz uma mudança na estrutura da molécula, uma curvatura nela. Então o que acontece? Quando eu tenho só moléculas de gordura saturada, ela tende a ser mais compacta. Quando eu tenho moléculas de gordura insaturada, ela tende a, por conta dessa mudança da forma da molécula, ficar mais espaçada, se tornando mais fluida. Onde é que eu encontro? Quais são os alimentos que têm gordura saturada e insaturada? Aqui são os exemplos de gordura saturada: carne vermelha, sorvete, queijo, bacon. E aqui de gordura insaturada: salmão, nozes, azeite, abacate, sardinha, linhaça, semente, amendoim. Então nota, para a nossa dieta, nós precisamos nos alimentar tanto com alimentos com gordura saturada, quanto alimentos com gordura insaturada. Tá certo? A gente precisa sempre ter um equilíbrio. Porque a gordura insaturada, ela reduz problemas cardíacos, reduz doenças cerebrovasculares, como a chamada hemorragia cerebral, tá certo? Ou derrame cerebral. Ela previne doenças como câncer, como a diabetes. Então foi descoberta uma série de prevenção de doenças que é dada pelas gorduras insaturadas. Beleza. Não quer dizer que a gordura saturada seja um veneno, não é isso. Nós temos que equilibrar a nossa dieta. Beleza. Para que servem os lipídios? Primeira função, aqui eu tenho uma célula, a membrana plasmática, ela é formada de fosfolipídios. Então, o lipídio da nossa dieta é incorporado aos lipídios, aos fosfolipídios da nossa membrana plasmática. Outra forma é na forma de triglicerídeos, que é a forma de armazenamento que nós utilizamos. Por que o nome é triglicerídeo? Porque eu tenho uma molécula de glicerol e ligado a ela 3 ácidos graxos. Por isso que é chamado de triglicerídeo. Nós encontramos armazenados na célula adiposa e armazenados nas células vegetais. Lembrando, no caso desses vegetais, essas sementes aqui, elas têm mais insaturada do que saturada. Tá certo? Como é a produção de energia a partir de carboidratos ou de lipídios? No caso do carboidrato, a glicose, que é um açúcar, ela entra na célula, é transformada em piruvato, depois entra na mitocôndria, é transformada em acetilcoenzima A, que é uma substância que entra num processo de transformação chamado de ciclo de Krebs. Tá? Do ciclo de Krebs há uma conexão com a crista mitocondrial, que são essas invaginações, que com o uso de oxigênio, há a dependência do oxigênio para a mitocôndria funcionar. Há a geração de 36 moléculas energéticas ou 36 moléculas de ATP. Quando nós precisamos de mais energia, nós usamos também os ácidos graxos. Ele também entra na mitocôndria e também participa da formação de energia via ciclo de Krebs e via a parte oxidativa, porque usa oxigênio. Qual a diferença? Precisa de mais oxigênio, porque ele produz mais energia. Então nota, para gerar energia a partir de lipídio, eu vou precisar de uma oferta de oxigênio maior para as nossas mitocôndrias, que estão presentes nas células. Tá? Olha esse gráfico aqui, gente, de utilização de ácido graxo e de carboidrato, no caso glicose. Quando você faz um exercício físico que está entre 60% e 80% de intensidade do exercício, você utiliza mais ácido graxo. Quando você faz exercícios em que a intensidade é maior do que 80%, você deixa de usar os ácidos graxos e utiliza mais os carboidratos. Então, se você quer queimar gordura, mais gordura, que o termo não é esse, correto não é esse, na verdade, oxidar lipídios,
você faz exercícios que estejam entre 60% e 80% de intensidade, porque ali você vai conseguir ofertar oxigênio suficiente para utilizar os lipídios para gerar energia. Tá certo? Para finalizar, nós temos aqui uma molécula também que está relacionada aos lipídios, chamada de esteróis, ou esteroide, que é a molécula de colesterol. Toda vez que a gente fala em colesterol, a gente pensa que é um veneno, né? Não é. É uma molécula de lipídio, tá certo? Que ela é importante, por exemplo, para produzir a bile, que funciona como um sabão, que facilita a digestão das gorduras. É importante para a produção dos hormônios masculino, testosterona, feminino, progesterona, hormônios anti-inflamatórios como cortisol e etc, e outros hormônios. Para a produção de vitamina D, que é importante para o metabolismo do cálcio, fortalecimento ósseo principalmente, essa é a principal relação. E também compõe a membrana plasmática, dando uma resistência à membrana plasmática. Então nota, o esteroide, o colesterol, não é total um veneno. Quando a gente fala de hormônio esteroide, a gente só está falando de hormônios que são derivados do colesterol. Quando a gente fala esteroide anabólico, também não é um veneno. Esteroide anabólico é um nome científico da testosterona, tá certo? Então, gente, espero que tenha ajudado. Obrigado aí. Vou mandar um questionário também para vocês junto, para vocês terem uma orientação. Muito obrigado, tá, gente? Valeu!